Oi? Não. Geraldo. Não, fazer tradicional. Quer chamar o Paulino? Chama o diretor, não? Pode chamar. Paulino, vem cá, vem pra cá. Senta aqui. Vem na mesa. Deixa com o Ivan. Quer chamar mais alguém? Não, acho que tá bom. Tá bom? Não, fica aí. Você quer que eu fique do seu lado, presidente? Aqui, lógico. 5 minutos. Você parece que está em campanha. Siga. Eu continuo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nesse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor André Oliveira Castro, secretário de Finanças do município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2016, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pedimos, então, para que o secretário faça a exposição do orçamento do segundo quadrimestre. Desde aqui tem a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Essa exposição aqui é uma exposição tradicional, onde a gente vai abordar os principais resultados até o segundo quadrimestre, ou seja, até o agosto desse ano. Algumas comparações são anualizadas em 12 meses, e é a última exposição da LRF antes do fechamento do resultado fiscal. Então, é importante para a gente ver quais são os pontos que a gente tem aqui de desafios para a gente poder estar cumprindo a LRF e quais são os pontos que a gente está com uma certa tranquilidade. Então, eu vou basicamente analisar as metas da LRF e vou também colocar aqui a evolução dos principais itens, tanto de receita quanto de despesa. Vamos lá? Das metas. O objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, como eu já havia dito. Podemos pular para o próximo. Então, basicamente, só para o roteirinho básico aqui, primeiro eu vou falar de receitas, depois de despesas, depois, na sequência, a gente vai falar dos limites propriamente dito e dos resultados fiscais. Então, vamos lá para receitas. Bom, em termos de receitas, eu vou fazer alguns poucos destaques aqui em relação à receita. Eu chamo a atenção que, em termos de variação absoluta, ou seja, resultado nominal, a nossa receita orçamentária teve um desempenho de 5,4%, portanto, abaixo da inflação. Então, o que coloca desafios para o município no sentido de controlar suas despesas, visto que as receitas não acompanharam a inflação. No entanto, gostaria de fazer alguns destaques aqui, entre eles o IPTU. Ou seja, o IPTU é o destaque positivo, que conseguiu ter um desempenho de quase 10%, portanto, acima da inflação, com ganhos reais. Volto a destacar que esse crescimento do IPTU, ele não foi feito com base em nenhum tipo de aumento de alíquota. Pelo contrário, as alíquotas, desde o ano passado, a gente reduziu. Então, você está tendo um desempenho por crescimento do município e crescimento do cadastro. Ou seja, é um mix entre uma pujança imobiliária no município, mais uma melhora na administração fazendária em termos de cadastro, em termos de cobrança. Destaco que o ISS teve queda, tá certo? Uma parte disso é sazonal, você teve uma série de problemas em relação a isso, mas que ao longo do tempo o ISS volta a ter um comportamento positivo e vai recuperando essa queda, podendo fechar o ano aí sem essa queda que a gente aponta até agora. Como destaque mais contundente, até pela conta da proporção, a cota parte do ICMS, com efeitos em relação às outras coisas. Teve um desempenho de apenas 0,6%, que descontada a inflação, você vai chegar a uma queda de mais de 6%. Então, é um resultado significativo, principalmente porque ele vai ser base de cálculo do Fundeb, que são os recursos da educação, e principalmente porque ele é a nossa principal receita,
que é o que nós vamos ver mais à frente. Esse quadro dá essa conotação em termos absolutos, como vocês podem ver, os resultados, na sua grande maioria, são negativos. No entanto, gostaria de destacar, assim, comparativamente ao desempenho que a gente vê em outros entes da federação, como a própria União, Estado e outros municípios de porte econômico parecido, não são resultados abaixo da média, ou seja, o nosso desempenho é melhor do que a média em tempos de recessão macroeconômica. Aqui um pouco do que eu estava falando, a participação dos tributos, por isso que eu fiz o destaque do ICMS, e a questão do ICMS, em termos de cota à parte do município, ele também é a principal fonte do Fundeb. Então, portanto, ele é fundamental aí para a questão da manutenção do equilíbrio orçamentário do município. Em termos de ranking, para a gente ter um pouco essa posição, a gente vai ver que em termos de IPTU, o município ele mantém a 3ª posição, tá certo? E em termos de Brasil, a 8ª posição. É um desempenho extremamente positivo, ainda mais considerando os aumentos das alíquotas e a progressividade do tributo aqui no município. E pelo próprio fato do município de Guarulhos ter tido um desenvolvimento extremamente acelerado. Então, todos esses fatores, uma cidade estabilizada é uma cidade que tem melhores condições de fazer a cobrança. Então, esse desempenho do IPTU é satisfatório. Em termos de ISS, eu diria que ele é regular para bom, ele vem melhorando pouco, mas vem melhorando. E o grande destaque, obviamente, é a cota à parte do ICMS. Por quê? Porque a cota à parte do ICMS ele tem justamente a ver com a pujança econômica do município. Ele é calculado com base no valor agregado, portanto, ele é diretamente ligado àquilo que o município cria. E aí vale a pena a gente destacar que o município de Guarulhos é o segundo, ele não é o segundo em termos de orçamento, mas é o segundo em termos de ICMS no estado de São Paulo. Bom, esse eu acho que é um panorama geral da Receita. Vamos falar um pouco de despesa. Então, em termos de desempenho do orçamento desse ano, esse primeiro quadro dá uma ideia do orçamento, como é que ele tem sido realizado. Ou seja, como vocês viram, a gente teve uma queda de receita e, obviamente, que para você não estourar os limites da LRF, como a gente vai ver mais à frente, a gente precisa fazer contenções em relação à questão dos gastos. Então, isso, de certa forma, vai ser notado nesses quadros, ou seja, além dos problemas que a gente tem no sentido de fazer a contenção orçamentária, que é via Secretaria de Governo, ou seja, que são as contenções dos gastos do dia a dia, que são as cotas, você também tem que fazer um planejamento financeiro para justamente ajustar essa queda de receita. Com isso, eu chamo a atenção que você tem se você comparar com outros anos, você tem um aumento da relação, uma diminuição da relação entre pago e liquidado. Você tem uma diminuição de liquidado, que é o controle, vamos chamar assim, orçamentário, e você tem uma liquidão de pago e liquidado, que é justamente a questão da gestão financeira mais apertada. Chama atenção que 82% é um número bastante razoável, principalmente se a gente considerar que boa parte de 82%, como eu giro mais ou menos a média dos contratos são de 30 dias, algo em torno de 1/12 do orçamento, ainda não venceu. Então, assim, eu tenho hoje uma dívida flutuante em torno de 10% em relação ao orçamento. É mais ou menos a conta é essa, que não é bom, mas está muito longe de ser ruim. Aqui dá para ter uma ideia em termos de ocupação, aí de quais são os principais gastos, e aí eu chamo a atenção no que talvez seja o sinal mais preocupante em termos de desempenho da gestão, que é o gasto de pessoal. O gasto de pessoal, como a gente vai poder ver mais à frente, a gente está dentro dos limites, no entanto, é o principal item de custo e é o item que cresce de forma bastante acentuada. Por exemplo, a gente, toda vez que você tem um desempenho de receita ruim, você não consegue controlar os gastos de pessoal, que estão basicamente vinculados a ascensões, a questões legais já previstas, portanto, você tem baixa capacidade de conter. O governo lançou mão de um decreto de contenção, algumas coisas a gente conseguiu segurar,
outras não. Então, eu diria que o grande item que tem que ser observado em termos de gasto é a questão de pessoal. Obviamente que o outro destaque que eu falei em termos de gasto é o seguinte: toda vez que você tem uma diminuição, uma piora no seu cenário de receitas, você não consegue controlar pessoal, quem paga a conta é o investimento, o que é ruim, porque é justamente o investimento que é o que a sociedade mais demanda da prefeitura. No segundo quadro, em termos de consolidado, todos os dados aqui estão acumulados até agosto desse ano, são correntes, estão acumulados. Na sequência, a gente vai ter um pouco mais mais claramente com esse gráfico a ideia, ou seja, quando eu faço destaque de pessoal, eu estou falando que eu tenho 49% das minhas despesas aí. E na parte de investimento, eu tenho apenas 3% de investimento com recursos próprios do município. Então, é justamente esse movimento que a gente tem toda vez que você se depara com um cenário macroeconômico negativo. Em termos de participação de secretarias, aí gostaria de destacar que as duas secretarias, que não poderia ser de outra forma, de maior destaque, são a saúde e a educação, ou seja, são as áreas sociais do gasto, mas eu destacaria também aqui a Secretaria de Transporte, principalmente pelo crescimento dos investimentos. Em termos de participação, aí dá para ver bem, ou seja, você tem a Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde dando conta de mais da metade dos gastos e o restante distribuído nos outros. Encargos são basicamente encargos referentes a dívidas e outros compromissos financeiros e jurídicos do município, como precatórios. E você depois, logo após disso, você tem como destaque justamente a Secretaria de Transporte. Quando a gente olhar isso em termos de despesas correntes, vai seguir mais ou menos a mesma questão, mas quando a gente olhar para investimento, aí a gente vai ver esse destaque que eu estava colocando. Pode ser o próximo. Pode ser o próximo, Rodrigo. Mais um. Isso que eu estava querendo destacar, ou seja, os investimentos durante esse ano foram basicamente na área de mobilidade urbana. Eu destacaria aí a questão dos trevos, do trevo de Bom Sucesso e a intervenção em relação à manutenção de pavimentação no município. Bom, agora vamos falar dos limites propriamente ditos, né? Então, aqui eu gostaria de primeiro fazer o destaque, como eu havia dito, a preocupação sempre na área de pessoal, quer seja porque ele é o principal gasto, quer seja porque ele é o mais de difícil controle, na medida em que a própria folha ela tem um crescimento orgânico interno do próprio plano de carreiras do município, que faz com que você tenha dificuldade de fazer controle de gastos nessa área. Então, como a gente pode ver, a receita corrente líquida faz uma curva de performance positiva, embora o grande ano nos últimos anos tenha sido 2013, você perde a velocidade de crescimento, mas você continua tendo um crescimento positivo. De pessoal, você conseguiu também fazer esse controle, mas veja, o fenômeno que eu estava falando, quando a receita cresce mais, você ainda consegue controlar o pessoal abaixo. Mas quando a receita cresce menos, como é o caso de 2014, o pessoal começa a aumentar a sua participação. E isso tem acontecido sucessivamente. Estamos dentro do limite da LRF? Estamos dentro do limite da LRF, o que já é uma diferença muito grande em relação à maior parte dos entes que vivem essa crise econômica. No entanto, estamos muito próximo do que a gente chama do limite de alerta, ou seja, está a 0,1%, estamos em 47,99 contra 48. Já passamos o regime de alerta em 2015. Então, de um lado, isso tem um aspecto positivo, embora crescente, embora sendo o item mais preocupante, ele apresenta, em relação a esse quadrimestre, uma evolução positiva quando a gente compara com os resultados de 2015, por exemplo. Ou seja, a gente conseguiu voltar a ficar abaixo do regime de alerta. As medidas de contenção, que eu faço destaque por decreto, que congelou algumas evoluções de carreira, o controle de horas extras é o principal elemento que tem conseguido permitir
que mesmo próximo ou quase dentro do regime de alerta, a gente consiga manter esses gastos. Um outro ponto que vale bastante destaque, que eu diria que é uma política extremamente bem sucedida do município, que é a questão do financiamento via Fundeb. Ele passa a sofrer, como a principal fonte dele é o ICMS, então ele passa a ter quedas daqui para frente. E isso é particularmente sensível no município de Guarulhos. Por quê? Porque a gente tem uma rede de atendimento em expansão. Então, quando você tem expansão, você tem gastos crescentes. E aí, quando você tem uma queda disso, você não tem como frear esse atendimento. Então, ela torna-se, no caso da educação, a continuar esse cenário, um grande desafio que a gente vai ter aqui para os próximos anos. No entanto, eu gostaria de destacar o seguinte, que isso, de certa forma, a gente conseguiu compensar. O quadro posterior, acho que dá uma visão mais clara. Assim, vale a pena estudar, ou seja, o município, até o ano de 2008, ele tinha um saldo negativo em relação a Fundeb saídas, Fundeb entradas. O que significa isso? Ou seja, você contribui com o ICMS que lhe pertence e vai para o Fundeb. E o repasse ele é feito não somente pelo que você contribuiu como base de cálculo, mas também por aquilo que você atendeu ao público. Se o seu atendimento é maior, você tem repasses a maior do que é transferido. E é justamente essa curva que a gente vê a guinada aqui nesse quadro, ou seja, você teve resultados negativos absolutos até 2008 e conseguiu revertê-los de forma acumulada ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente olha aquela curva de transferência do Fundeb, ela está em queda, ela só não tem uma queda maior porque o município consegue receber mais do que aquilo que é retirado. Então, você tem um efeito minimizador dos efeitos da queda da arrecadação do Fundeb. Acho que o quadro a seguir ele dá uma visão disso, ou seja, ele mostra exatamente isso, os valores retidos, né, que é a linha azul, e os valores repassados. Então, ele era negativo, né, ou seja, a retenção ele era maior, como eu disse, até o ano de 2008, e depois ela passa a ser menor. E esse é menor compensa essa área do gráfico maior aqui, que é o que o quadro anterior mostra justamente essa guinada da posição. Ou seja, não for o município estar tendo expansão no seu atendimento na educação, a gente teria um problema de cortes maiores em relação ao repasse do Fundeb. Em termos de aplicação dos recursos na educação, vale seguir o gráfico, o município tem se comportado sempre acima da meta, uma pequena margem, mas tem se comportado acima da meta e numa escala de ascensão até 2013. Depois você tem um pequeno recuo disso ao longo dos anos. Obviamente que a queda maior em termos reais é no ano de 2016, que é quando a gente efetivamente tem um recrescimento da crise. Na aplicação da saúde, e aqui são aplicados pelos critérios, vale destacar esse talvez seja a grande descompensação financeira em termos de você gasta muito, a Secretaria da Saúde gasta mais, e quando você faz por essa conta que é a aplicação direta na saúde é o segundo maior gasto, né? Aí ela fica um pouco, ela ainda é maior do que a educação, ou seja, é a prioridade de gastos e está praticamente quase que o dobro do mínimo que a LRF aponta. No entanto, você não tem um sistema de financiamento compatível. Na verdade, você tem um sistema totalmente descompatível. Toda vez que você aumenta a sua demanda, toda vez que você aumenta o seu custo, o que invariavelmente ocorre é que os repasses federais diminuem. Então, o município fica mais apertado. Então, vale ressaltar esse modelo, vale ressaltar o destaque que a saúde tem no município, mas vale ressaltar também a preocupação com a falta de um modelo de financiamento para a saúde, que obviamente não envolve uma questão mera municipal. A gente está tratando aqui de um problema nacional. Em
termos financeiros especificamente, um outro indicador importante que a gente trabalha, talvez depois da participação ligada a salário seja o segundo mais importante, é a questão da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida. É isso que vai dizer qual é a saúde financeira do município para ele poder tomar recursos, para ele poder fazer frente a investimento, ou caso ele vai se comprometer demais depois com encargos da dívida. Esse é todo o debate que a gente teve, por exemplo, em relação à questão, por exemplo, do governo federal, da solvência das dívidas. E aqui, então, eu gostaria de destacar justamente esse elemento. O limite de endividamento para o município de Guarulhos é 120%, ou seja, 1,2 vezes o valor da sua receita corrente líquida. Gostaria de destacar que esse mesmo limite da LRF para as capitais, ele é de 200%, ou seja, é bem superior. E Guarulhos é um município que não é capital, mas tem porte, é maior, inclusive, do que algumas das capitais. Então, assim, quando a gente compara do ponto de vista da LRF, a meta está sendo cumprida, mas, além disso, do ponto de vista de municípios de porte parecido, a situação de Guarulhos ela é extremamente saudável nesse aspecto, ou seja, a gente está por volta de 81%, ou seja, estamos 50% abaixo do limite da meta. É o resultado mais bem cumprido no município. Gostaria de destacar ainda que esse número já foi menor. Quando a gente vê o salto de 13 para 14, é um salto significativo. Isso se deve a uma única operação, que é a questão de uma briga judicial gigantesca que existe hoje entre o SAI e a Sabesp sobre a dívida do município. Acho que dívida consolidada, acho que está ok. Vamos falar de resultados fiscais, propriamente dito. Aí eu vou falar aqui de resultados primários e resultados nominais. O primário é o mais discutido hoje, até por conta do debate federal, do déficit primário que o governo vai ter, quais são as medidas para serem tomadas. Então, por analogia, é interessante a gente comparar os resultados aqui no município. A gente teve um grande déficit nominal em 2014, que se deve em 100% justamente àquele ajuste da dívida com o SAI, tá certo? Então, você teve o nominal, você teve um primário negativo. Em 2015, a gente conseguiu reverter a questão do primário, mas não do nominal. E nesse ano, até o momento, a gente tem conseguido observar resultado positivo nos dois itens. Obviamente que no final do ano a gente tem uma pressão por 13º, despesas adicionais no final do ano, mas a gente acredita que o município tem todas as condições de poder fechar o exercício equilibrado e cumprindo com todas as metas de resultado fiscal, em que pese você ter que enfrentar desafios e muitas vezes ter queda em qualidade de alguns serviços, enfim, aponta a apresentar algumas dificuldades aí. Mas era isso, estou à disposição aqui do vereador Paulo Sérgio para a gente poder fazer aqui o debate e esclarecer qualquer dúvida que eventualmente exista. Primeiro, quero aqui agradecer a presença do vereador Geraldo Celestino, que é secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, o diretor de Finanças, Paulino, os técnicos que acompanham, o Helder, secretário desta Casa Legislativo, Silvinho, diretor, e os demais aqui presentes. Eu abro aqui a palavra para quem queira fazer algum questionamento ao secretário, por favor. Se alguém quiser fazer uso da palavra, eu vejo que ninguém. Eu passo aqui, entendeu, para o vereador Geraldo Celestino, que faça, dentro do prazo de 5 minutos, os devidos questionamentos. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário André, qual o cumprimento toda a sua equipe, TV Câmara, Eldo Silvinho, da Câmara, minha assessora Diva. Vou fazer só um comentário. A gente já vem nessa labuta aqui há muito tempo na Comissão de Finanças,
E eu sempre coloquei a questão da estruturação da Secretaria de Finanças, a estrutura da Prefeitura. A gente sempre colocou que cada secretaria do governo Almeida funciona como uma prefeitura. Cada secretaria é uma prefeitura. Então, é uma administração que foi desorganizada, sem planejamento, e com todas as divergências que nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores. Fui líder da oposição nessa casa, líder do PSDB, e da vinda do André para cá, teve uma melhoria na questão da arrecadação e da estruturação da Secretaria de Finanças. Mas ainda nós estamos aquém do nível desejado pela pujança de Guarulhos, pelo tamanho da nossa cidade. Eu sempre coloquei, André, o quesito ISS, que nas grandes metrópoles, sempre o ISS, a arrecadação é bem mais, o valor é mais elevado do que o IPTU. Em Guarulhos não, a gente continua perdendo. Então isso depende de uma estruturação, do quadro de fiscalização da Prefeitura, da Secretaria de Finanças. Espero aí que o próximo prefeito continue essa reestruturação que começou por Vossa Senhoria e que melhore aí o nível de arrecadação do município, porque se o município não tiver arrecadação, a cidade vai mal, a saúde vai mal, a educação vai mal, e hoje a Secretaria de Finanças é o coração do município principalmente na parte financeira. E nós tivemos as eleições agora no primeiro turno, temos o segundo turno, e esperamos que a administração, após o segundo turno, colabore com a transição, com a equipe do novo governo. Não sabemos quem vai ser. Nós do PSDB desejamos que seja o Guti, que já declaramos apoio à candidatura do Guti a prefeito da cidade, e temos quase certeza que ele será o prefeito da cidade. Então nós pedimos aí, eu acho que Vossa Excelência sempre teve uma peça-chave nessa transição, tá? E tenho certeza que Vossa Excelência terá uma atitude republicana e colaborar aí com a equipe de transição para entregar o município e para começar a governar, porque o próximo governo, para colocar o município em ordem, vai com muita dificuldade, porque além da queda da arrecadação, da crise nacional, vamos pegar o município endividado, uma folha de pagamento alta. Então nós esperamos que Vossa Senhoria, o governo Sebastião Almeida, colabore aí na transição para que o governo tenha o quadro que ele vai pegar aí no próximo mandato, no próximo ano. Obrigado, é só isso. Seu secretário, para responder à manifestação do nobre vereador Geraldo Celestino. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras aí de reconhecimento e dizer que isso é um trabalho conjunto e que, no que diz respeito à questão da Secretaria de Finanças, gostaria de dizer que o atual governo, ele deu carta branca para a gente poder trabalhar e fazer uma série de alterações lá dentro. Isso não quer dizer, e aí eu concordo com o vereador, que não tenha muita coisa a ser feita ainda. Acho que o município de Guarulhos é um município que cresce de forma acelerada e que a demanda ao público, ela é mais ainda acelerada, porque ele tem um perfil de dinamismo econômico elevado. No entanto, ele tem uma distribuição e criou uma atração de uma grande massa de população de baixa renda, portanto, tomadores de prestação de serviço público. E na atual vigência do Pacto Federativo, a bucha sobra sempre para os municípios. Então, é um eterno desafio com relação a esse aspecto que o vereador coloca. Eu tenho certeza de que, independente do resultado que venha das urnas, a gente vai fazer a transição da forma mais tranquila, de forma republicana, como atestam os números de responsabilidade fiscal que a gente tem oferido aqui. Veja, eu gostaria de destacar não só a questão de que existem alguns resultados preocupantes, como eu concordo, que é a questão de folha, como é a questão de baixo investimento, tá certo? Mas eu gostaria de destacar que, comparativamente a outros municípios e outras coisas, o resultado é extremamente positivo. Então, eu diria que é sempre importante a alternância no poder. Eu acho que isso é sempre uma forma de você repensar e colocar novas questões.
E então eu vejo isso como muito natural e entendo que esse governo vai fazer essa transição da forma mais tranquila, pelo menos no que diz respeito a essa questão das informações, a questão da Secretaria de Finanças, vamos estar juntos. A única coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: a Secretaria de Finanças fez uma evolução muito positiva, mesmo no ISS, vereador, que a gente tem um desempenho talvez comparativo que não seja na mesma proporção, ele tem uma evolução extremamente positiva em relação aos últimos anos. Então, eu acho assim, se não deu para fazer tudo, deu para fazer bastante. Pergunto se tem alguém que queira ainda fazer algum questionamento ao senhor secretário de Finanças. Não havendo, eu gostaria também de tendo a oportunidade, eu gostaria, diante da manifestação que o senhor disse que o prefeito deu carta branca, eu sei da dificuldade que é a Secretaria de Finanças, como isso aí já foi debatido nesta casa, que lamentavelmente cada secretaria ela tem o seu orçamento, ela faz, desfaz, não existe a discussão antecipada, entendeu, com a Secretaria de Finanças para ter um equilíbrio, porque o orçamento trata-se de uma estimativa e não de uma realidade. Eu queria aqui, senhor secretário, diante disso, embora fugindo, mas pela experiência de Vossa Senhoria, poderá nos ajudar também, principalmente a nossa cidade. Eu falo com relação aos contratos vencidos ou a vencer. Eu pergunto que diante do contrato a ser vencido, que sejam prudentes quem está deixando o governo através das suas pastas, os contratos que são feitos superior a 1 ano. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que responde quem o compromete. Então, portanto, eu pergunto se há algum contrato, tem conhecimento, se tem a determinação do senhor prefeito na questão da renovação de contratos e que seja, se tiver, que seja observado que na renovação não ultrapasse 1 ano o contrato, porque acreditamos que numa necessidade de rescisão de contrato, causa um transtorno muito grande ao erário na questão das multas aplicadas de acordo com o que é previsto nos contratos, para que não haja nenhuma desestabilização ao governo, futuro governo que não sabemos ainda, né? Para que tenha um equilíbrio. Eu acho que isso é o mínimo que o agente público, o servidor, ele tenha em respeito ao erário. Então eu pergunto, tem conhecimento de algum contrato a vencer ou vencido? Segundo, tem conhecimento se algum contrato foi feito recentemente com um período superior a 1 ano? Eu faria esse questionamento pela experiência. Eu sei que foge, secretário, da prestação, de conta do 2º quadrimestre, mas seria prudente, porque eu acho que essa orientação a determinada secretaria, com a experiência e o conhecimento que Vossa Senhoria tem na questão orçamentária, eu acredito que poderia servir de orientação para que não haja nenhum prejuízo ou comprometimento futuro, entendeu, ao governo que estará deixando. Eu realmente, Paulo Sérgio, vou tentar aqui fazer alguns comentários, mas eu não sou a pessoa mais indicada, que eu não tenho essa visão geral de todos os contratos, enfim, de todas as coisas que estão sendo contratadas pela Prefeitura. Eu entendo que se você tem uma prestação de serviço permanente, o natural é que você tenha contratos de 1 ano e esses contratos sejam renováveis se o serviço foi prestado de forma correta e se ele garante economicidade para o município na sua renovação. Então, eu não vejo, assim, pela experiência que eu tenho de ter trabalhado em vários governos, em vários níveis de governo,
O ruim é quando você entra sem contrato. Eu lembro quando entrei na Prefeitura de São Paulo, a gente não tinha contrato de lixo, era um Deus nos acuda. Então, eu acho assim, então, do ponto de vista temerário, a ausência do contrato é pior do que o contrato. Com relação a contratos que extrapolam esse prazo, eu entendo, e aí eu acho que, aí buscando aqui pela memória, talvez até o Paulino me ajude, eu acho que a gente tem um contrato que tem um período maior do que um ano. Mas por quê? Porque o projeto executivo que fundamenta ele exige esse tipo. No caso, é um contrato do cadastramento, ou seja, você tem toda uma parte de serviço que vai desde a base cadastral até, e que foi celebrado em agosto, exatamente. É o que eu estou puxando pela memória, Paulino. Se lembrar de outro, a gente pode colocar. Esse eu acho que é o único contrato que, por exemplo, a nossa secretaria tem, mas está absolutamente fundamentado em ordens técnicas. Eu gostaria de destacar que essa é uma área que deu resultados absolutamente de sucesso ao município. Veja, quando eu destaquei aqui na apresentação, mesmo num ano recessivo como esse, eu estou tendo ganhos reais em termos de arrecadação de IPTU, em que pese isso. Eu prefiro, assim, Paulo Sérgio, no que diz respeito à minha área, não quero falar pelas outras, mas quem assumir a Secretaria de Finanças tem um contrato de cadastro, saber que o cadastro dele vai estar sendo atualizado, eu diria que é uma coisa, assim como eu recebi dessa forma, isso é uma coisa extremamente positiva. O difícil é quando você chega, que invariavelmente acontece, principalmente no caso do IPTU, é quando você chega nas prefeituras e não tem nada. A informação é péssima. Então, você tem um sistema de cobrança que não só é ineficiente do ponto de vista de arrecadar, como é absolutamente injusto para a população. Então, assim, eu diria que assim, a gente vem numa evolução muito grande na área do IPTU e a gente deve continuar isso graças ao apoio de contratos externos e que, diga-se de passagem, em relação ao incremento de receita, esses custos são irrisórios. Bom, senhor secretário, eu agradeço a manifestação, como disse, foge do compromisso de Vossa Senhoria que está prestando aqui por força do que está previsto na legislação. Essa foi uma forma desse vereador ter a preocupação dele diante do conhecimento da experiência de Vossa Senhoria, apenas isso, né? Mas que seria prudente nós estarmos alerta em relação a isso aí, porque causa um transtorno muito grande à nossa cidade. Mas eu agradeço a Vossa Senhoria, eu agradeço ao diretor de Finanças Paulino aqui, a sua assessoria técnica presente, ao vereador Geraldo Celestino, secretário desta comissão, ao doutor Scholle, que acompanha esta comissão, ao doutor Glauco, economista técnico da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como a economista Juliana, também técnica, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, aos jornalistas, à imprensa aqui presente, a assessoria do Geraldo Celestino, Diva, ao Bruno, sempre presente, gravando aqui o acompanhamento das sessões do seu vereador Geraldo, enfim, a todos que estiveram aqui presentes com a devida preocupação da prestação de conta, e mais uma vez agradeço doutor André, secretário de Finanças e Orçamento, pelo cumprimento e pelo horário que nos permitiu que logo na sequência nós vamos dar continuidade aqui à comissão nossa, que é no dia de hoje, bem como às 14 horas, a sessão ordinária de quinta-feira. Então, muito obrigado a todos e dou por encerrada a presente audiência pública.